Olá, segunda-feira, 27 de setembro de 2021. 1000 dias do governo Bolsonaro, do desgoverno Bolsonaro. 5 meses do funcionamento da primeira sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a Covid-19, 27 de abril deste ano, né? Pois é, graças a isso, graças a várias investigações, mas principalmente a CPI da Covid, nós sabemos que são 1000 dias de mentiras. Aliás, há muito tempo dava para saber que bastava consultar aquela lista, né, das promessas não cumpridas do Bolsonaro, das mentiras que ele conta na abertura de um vídeo do Nando Moura. Meus amigos, então 1000 dias de mentira, né? Por exemplo, 1000 dias sem corrupção, vamos lá? Ricardo Salles foi demitido do Ministério do Meio Ambiente, que ele transformou no Ministério do Mau Ambiente. Por quê? Foi porque ele estava se comportando de forma lícita, de forma competente? Não. Ele foi demitido porque foi flagrada nos Estados Unidos uma carga de madeira nobre da Amazônia e os americanos denunciaram ao governo brasileiro que o ministro do Meio Ambiente estava envolvido nessa exportação de madeira ilícita, madeira nobre ilícita. Tá bom? O que mais? Quer mais? Lembra das histórias do ministro, do ex-ministro de Turismo também? Foi demitido pelo mesmo motivo, uma história lá de manipulação de verbas no diretório regional do PSL, partido pelo qual o presidente foi eleito em Minas? Ou você acha que os 6.700.000, teoricamente, foi o dinheiro que o Flávio Bolsonaro gastou para comprar uma mansão no Lago Sul de Brasília, foram ganhos honestamente, foram ganhos com fruto do trabalho dele? Ou que o Jair Renan, o adolescente do Bolsonaro, e a mãe dele, a Andréa Cristina Valle, também tem competência para pegar dinheiro recebido pelo trabalho duro e insano, que nem nós brasileiros somos obrigados a fazer, para pagar aluguéis, de uma mansão que, evidentemente, tem um rolo ali, né? Uma mansão também, 3 milhões e não sei o quê, né? Pois é, temos também o caso da CPI. A CPI descobriu um escândalo imenso, que foi que não havia só negacionismo na oposição às vacinas da Pfizer, né, da Moderna, as vacinas que o governo desprezava. Não, havia muito negacionismo, negociatas. Estamos esperando aí um relatório do senador Renan Calheiros para a CPI, para saber dos 7 crimes que o jurista Miguel Reale e mais 2 companheiros dele descobriram nas atividades de Bolsonaro nesses 1000 dias, para a gente saber se realmente foram 1000 dias sem corrupção. Mas você fique bastante preparado, porque o Bolsonaro já avisou. Na solenidade com que ele comemorou 1000 dias, e ele está numa de matar cachorro a grito, porque a popularidade dele está derretendo, né? Ele disse: nada está tão ruim que não possa piorar. Isso é uma ameaça que ele está fazendo a você, principalmente você que votou nele, você que acreditou que ele ia combater a corrupção, e, no entanto, está aí, como todos nós brasileiros, quem votou e quem não votou, todos nós estamos enfrentando o mesmo calvário, o mesmíssimo calvário, meus queridos amigos. Inflação para os pobres de 2 dígitos, para a média, muito próxima dos 2 dígitos, quase 10%. Desemprego de 14.600.000 trabalhadores. Crescimentinho de PIBinho de menos de 1%. 1000 dias sem corrupção. Olha,
E eu quero, só para terminar os 1000 dias sem corrupção, te contar o seguinte. Nós todos ficamos horrorizados com a corrupção devassada pela Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro, né? Pois então, quem foi que acabou com a Operação Lava Jato? Augusto Aras. Quem nomeou Augusto Aras, Procurador-Geral da República? Jair Messias, que de Messias não tem nada, Bolsonaro. Então, vocês acham que o Augusto Aras fez isso para descontentar o Bolsonaro, para irritá-lo? Não, o Bolsonaro o reconduziu. E agora ele está querendo passar a perna no André Mendonça, que o Bolsonaro indicou para o Supremo, porque ele quer ser o indicado ao Supremo e conta com o apoio de todos os senadores que têm alguma conta a pagar à polícia ou à justiça por causa da Lava Jato e por causa do Moro. Sabia dessa? É o grande sucesso lá do Senado, o Davi Alcolumbre resistindo a marcar a sabatina do André Mendonça. Olha, já teve até ordem do Supremo, né, perguntando a ele por que é que não tem a sabatina. Mas o Supremo tem que se meter nisso, porque isso é coisa da questão interna do Senado, ou seja, do Poder Legislativo. Tem uma outra aqui, muito interessante, viu? O Estadão está publicando hoje uma reportagem lá do interior do Piauí, em que uma menina de 14 anos, na flor da sua inocência, conta que ela usa a internet do governo para acessar escolas públicas. E essa internet ela só dá acesso depois que aparece uma propaganda dos 1000 dias sem corrupção do governo de Jair Bolsonaro. 1000 dias também de uso indevido da comunicação através do genro geral brasileiro, Fábio Faria, genro de Silvio Santos e ministro das Comunicações do Jair Bolsonaro. E eu estou ainda, lembrei o caso dos irmãos Miranda. Até um dia desse chamei de Marinho, confundindo, né? Irmãos Miranda, o Luiz Miranda e o Luiz Ricardo Miranda. O Luiz Miranda é deputado e o Luiz Ricardo Miranda era chefe do Departamento de Importação de Vacinas, inclusive do Ministério da Saúde, e levou ao Bolsonaro a prova de que estava havendo roubo na compra de uma vacina chamada Covaxin com sobrepreço, lá da Índia. E depois tudo deu muito mal, porque o contrato, que era de 1 bilhão e 600 milhões, foi suspenso pela fabricante, porque o representante brasileiro, que é um tal de Maximiano, né? Francisco Maximiano, da Precisa Medicamentos, falsificava, inclusive, a correspondência com o laboratório, né? Aí eu me lembrei do caso da Prevent Senior. Prevent Senior tem uma novidade aí que eu vou estar dizendo aqui para vocês. Aliás, eu já dei no último vídeo, mas eu quero dizer que eu vi uma entrevista do Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, o doutor Sarrubo, e ele conta que vai realmente investigar esse caso da Prevent Senior. Aí lembra que eu lembrei que era o caso parecido à questão da eutanásia, né? A questão do anonimato, né? Quer dizer, os pacientes não autorizavam os estudos, as mortes, o atestado de óbito eram retiradas a Covid. Quer dizer, eu sempre disse aqui que os bolsonaristas acusam os adversários de coisas que eles fazem. Então eles que, através lá da Nise Yamaguchi, do Roberto Zanotto, no Hospital Santa Maggiore, que mudavam os atestados de óbito das vítimas letais de Covid para dizer que não era Covid, que eram de outras doenças, consequência da Covid. Aí eu me lembrei de um livro que eu escrevi, que eu publiquei em 1985 na EMW, Mengele e a Natureza do Mal, porque o Mengele morreu no Brasil, mas precisamente ele estava na praia e teve uma síncope. Foi enterrado no cemitério de Embu das Artes, foi exumado, foi feita uma perícia, descobriu que era ele mesmo, e eu escrevi um livro e eu me lembrei da epígrafe desse livro de 85. Né? É uma epígrafe do grande poeta inglês Robert Bly. Né? Se pudéssemos apenas reduzir os corpos, poderíamos enfiar um corpo numa aliança.
uma aliança para sempre. Eu acho que se nós pudéssemos, o que nós queremos é que os responsáveis por essa ignomínia, por essa nazificação do Brasil, pagassem na cadeia com penas duras por essas eutanásias, né? Por essa retirada de pacientes da UTI para morrer suavemente em enfermarias comuns, todos securitários desse plano de saúde Prevent Senior, né? Eu quero também comemorar com você a publicação no domingo, no blog do meu amigo Fausto Macedo, que eu estou sempre acompanhando, um excelente artigo do jurista Marcelo Neufmacher. Ele se referiu a um caso que eu sempre apostei aqui, o caso Alston, que mostra, inclusive, que um dos procuradores do caso esqueceu o caso numa prateleira, num instante, e aí o caso foi para prescrição, mostrando uma certa tradição da justiça penal paulista à prescrição, né? O promotor chama Rodrigo de Grandes. O Neufmacher, ele fala da indicação de ministro e troca de favores, que é o que eu estou sempre falando aqui, o mercado peça dos tribunais superiores, e no caso famoso do ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, o Asfor Rocha, que fez um despacho a pedido do Márcio Tomás Baixo, que era o ministro da Justiça do Lula, pedido feito pelo Zé Disseu, em troca de uma eventual nomeação dele para o Supremo Tribunal Federal. Só que a Dilma indicou o Luiz Fux, né? Graças a Deus está o Luiz Fux lá, né? Não está. Mas, segundo o Palocci, na delação dele, o Asfor Rocha levou ali 5 milhões. O jurista que escreveu lá no Fausto fala no caso do fim da Castelo de Areia e no retrocesso na volta à impunidade que nós estamos sofrendo agora. Eu queria chamar a sua atenção para a entrevista que eu fiz com o embaixador Rubem Barbosa, que está muito preocupado com a desmoralização do Itamaraty, que é uma instituição muito importante no Brasil, principalmente pelo caso do discurso na ONU. O Itamaraty fez uma minuta do discurso e o Bolsonaro nem ligou. Consta que houve ali uma influência muito grande do Eduardo Bolsonaro e outros chamados negacionistas, mas pelo que se sabe mesmo, são negacionistas. Leia, desculpe, veja a entrevista do Rubem Barbosa, que você vai gostar muito. Também vai gostar da entrevista do Gonzalo Vecina. E aqui nós nos reportamos ao caso da pandemia. O Gonzalo Vecina, que é fundador da Anvisa e foi diretor do Butantan, contou que o Ministério da Saúde funcionava muito bem, era de referência no mundo, até entrar lá o Ricardo Barros. E o Ricardo Barros instalou lá um cara chamado Roberto Dias, que foi descoberto num esquema grande de negociatas e compra da vacina Covaxin, né? Então, eu vou terminando aqui convidando você para ver tanto o Neumann Entrevista Rubem Barbosa, quanto Dois Dedos de Prosa com o Gonzalo Vecina. Até para você saber como é que funciona uma coisa. Aí ele explica por que o SUS não foi desmantelado como foi o Ministério da Saúde. Porque o SUS é tripartite. Ministério da Saúde, que é a parte majoritária, secretarias estaduais e municipais. Então, por isso, não dá para, segundo o doutor Gonzalo Vecina, o Ricardo Barros, que não é médico, é engenheiro civil, meter a mão e meter a orelha lá, né? Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té, e só a verdade salvará as nossas vidas.